Eu acho que alguém tem que falar sobre isso. Quem que é Bolzani? E por que ela tem tanta fã adolescente? Porque toda vez que eu escuto falar sobre essa mina, é referência a job privacy ou ser marmita de famoso. Nada contra quem dá pra famoso. Até porque se ser marmita de famoso fosse proibido, onde que a Virgínia ia tá? Mas assim, o que aconteceu pras adolescentes de hoje em dia ser fã da Bolzani, Bia Miranda? Mesma coisa. Duas pessoas que eu não conheço e que sempre que eu escuto é de uma fã adolescente que tá fazendo referência a fama, dinheiro ou coito. Com 14 anos. Assim, se você que tá assistindo isso daqui é fã delas, por favor, me explica o porquê. Eu sei, tá? Eu sei que é difícil você fazer um comentário, né? Até porque é difícil escrever quando você não terminou o ensino fundamental. Mas é uma dúvida que eu tenho genuína. Tipo, a sua ídola em 2015 ser a mulher melão. Eu não sei. O que mais me toca em setembro é o NoFap September. É, entendeu? Porque não pode se tocar. Eu vou virar CLT, tá bom? Caso você não conheça, o pessoal usa setembro como mês pra evitar se tocar. Bem conhecido como o mês que as minas que vendem foto passam fome. Assim, ficar 30 dias sem bater uma, pra mim é loucura. Me dá medo isso. Isso nunca aconteceu comigo. Pelo menos não depois que eu fiz 7 anos, né? Porque eu comecei cedo. Eu sou praticamente o Ayrton Senna da punheta. Igualzinho Senna. Se eu bater a cabecinha, vira um corpinho mole. Assim, NoFap e Setembro Amarelo, pra mim, são igual. Porque tanto quando eu tô triste, tanto quando eu tô com tesão, eu faço a mesma coisa. Eu ligo pra minha ex. Assim, é um mês muito difícil pra você que é viciado naquele tipo de conteúdo. Sendo honesto, é um vício muito fácil de se ter. Porque não precisa de nada. Não precisa de um deschavador, não precisa de um cachimbo. Você não precisa nem ter mão. Um buraco na parede já serve. Vindo postando foto da bunda de biquíni falando, tentando fazer você perder o NoFap. Não, você não vai conseguir, tá bom? Sua bunda não chega perto das atrocidades que passam na minha cabeça. 6 meses atrás eu mijei numa mina. Eu tava apertado, tá bom? Acontece. Coisas obrigatórias pra mim durante o ato são cama, camisinha e cabide. Sim, é um cabide, tá bom? É difícil praticar sadomasoquismo sendo pobre. Eu não tenho dinheiro pra comprar um chicote. Tenho dúvidas sobre pessoas gordas. Sabe aqueles gordão que usa camisetinha apertada? O que pra gordão é qualquer camisa que ele usa? Esses dias eu vi um obeso falando, olha, minha roupa é oversize. Gordão, todas suas roupas são oversize. Mas tipo assim, a minha dúvida é, como que o cara coloca essa camisa? Que ajudar o gordo a se vestir? Ter um gordo em casa é praticamente ter um bebê. Igual, eu tenho que botar a roupinha nele, tirar o Doritos de perto. Sim, não vem me falar também que isso é gordofobia. Eu tô cansado. Não, é que pessoas gordas não tem nenhum problema. Sério? Então o que você tem? Assento preferencial. O próprio mundo tá te dando um assento porque sabe que você não consegue ficar 10 minutos em pé em um ônibus. Você tá me falando que tá tudo bem. Não, o assento preferencial é porque a gente já sofre demais no nosso dia a dia. Com certeza. Eu imagino como que deve ser difícil fazer 7 alimentação por dia. Na última semana eu não fiz 7 refeição. Viu Quilos Mortais? Todo episódio é a mesma coisa. É um médico falando, então você sabe que tem que fazer essa dieta porque senão você vai morrer, né? O gordo fala, eu sei, sinto muito, eu vou conseguir. O médico daí pergunta, por que você então quebrou a dieta sabendo que você vai morrer? É que o sorvete tava tão bom. Tô falando, é praticamente um bebê. Tem que falar, não, Ana Clara, não é pra comer isso, solta, não faz bem pra saúde, solta essa pedra. Chegar no McDonald's e falar, gordão, não pode comer isso, não é saudável, solta esse cheddar agora. Por que tudo hoje em dia é autismo? Eu não tô falando que todo mundo usa isso sempre como desculpa, mas às vezes usa. Você vai me falar que não tem ninguém mal o suficiente pra se aproveitar disso? Assim, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. E sabe quantas vezes eu já pensei, eu acho que eu deveria comprar um cordão com quebra-cabeça colorida na Shopee pra ganhar um assento preferencial. Um monte! Assim, eu já pensava em fazer isso com uma cadeira de rodas, porque seria a mesma coisa. Só comprar uma e fingir que eu tenho uma deficiência. E se alguém perguntar alguma coisa, eu tô fazendo cosplay de Professor Xavier. Sou fã do Relâmpago McQueen. Eu não sei, inventa alguma coisa. Mas é que um cordão é muito mais fácil. Até porque as pessoas já acham que eu sou um autista naturalmente. Só não fiz um exame ainda. É só isso que falta. E também por que eu preciso fazer um exame? Eu preciso que um médico me diga o que eu sou? Se isso não vale para as trans, por que vale para mim?
Nenhuma mulher consegue ficar satisfeita. Eva tava literalmente no paraíso. Tinha fome, não tinha briga, não tinha guerra, só tinha uma regra. Mesmo assim ela pensou, ainda não tá bom o suficiente. Eu quero uma maçã. Pra quê? Você vê que mulher é difícil de se satisfazer quando o homem, quando tá com tesão, o que ele faz? Ele usa a mão, buraco no colchão, às vezes no travesseiro. Depende, né? Alguns caras não usam nada, né? Alguns caras têm prima. Mas mulher não. Usa Rexona, cabo de vassoura, controle remoto, garrafa pet, cabo de espeto de churrasco. Nada é suficiente para as fossas marianas. E 6 meses depois ela começa a namorar com um cara normal e do nada, por algum motivo, ela fala, nossa, não sei porquê, ele não me satisfaz. Por que será, hein? Será porque é difícil competir com um pepino, um taco de beisebol, uma lata de sardinha? E satisfazer uma mina dessa faz como? O que eu faço? Eu não sou o Batman pra ter tanto utensílio assim. Tanto que eu tenho certeza que quem criou homenagem foi uma mulher que tava insatisfeita. O que é pleonasmo, né? Mulher insatisfeita é a mesma coisa. A mina pensou, não, um só não é o suficiente. Eu quero saber como que uma tomada de 2 pinos se sente. Esses dias eu tomei um fora e eu não entendi o que estava acontecendo porque fazia muito tempo que eu não tomava um fora. Esse é o lado positivo de só pegar fã. Mas a última vez que eu tomei um fora, eu acho que eu tava no ensino médio ainda. E eu nem tive nada a ver, nem foi culpa minha. Vou fazer o que se a professora era casada? Mas eu não entendi porque eu tomei um fora de uma mina que eu já tinha ficado outras vezes. Então eu não entendi e eu continuei mandando coisa pra ela no Instagram. E eu percebi que ela parou de me responder. Só que eu sou tão arrogante que a primeira coisa que eu pensei foi, será que ela virou lésbica? Eu não duvido que tenha virado, tá bom? Eu brochei tanto que traumatizei a mina. Eu sou o famoso cura hétero. Daí eu mandei mensagem pra saber o que tava acontecendo. Falei, opa, tudo bem? E ela me mandou um áudio, que era a voz de um cara falando, opa, tá tudo bem sim, mano. Pensei, nossa, que voz rouca, né? Daí eu mandei mensagem, falei, tá gripada? Voz tá diferente. Daí depois que eu entendi o que tava acontecendo, aí que eu fui mandar mensagem. Falei, pô, agora que eu entendi o que aconteceu, desculpa aí, gente. Não sabia que ela tinha irmão. Passa o telefone pra ela, pô. Ah, tomei um fora. Atendimento ao cliente é uma arte. Eu consigo falar uma coisa completamente diferente do que eu tô pensando. Alguém aparece na minha porta, você sabe onde fica a rua tal? Eu falo, pior que eu não sei, mas eu posso tentar descobrir. Enquanto isso eu tô pensando, Google, você tá com o celular na mão, Google. Assim, eu sou atendente numa assistência técnica de celular. Nada parece um cara com um carrinho de controle remoto quebrado. Falo, então, tem como você consertar? Falo, infelizmente, isso a gente não faz. Enquanto isso eu penso, fazemos sim, com certeza. Se tiver um iPhone 12 dentro dele. E eu desisti já, porque esses dias apareceu um casal barraqueiro. Sabe casal barraqueiro? A mina tem silicone, tá mascando chiclete. O tempo inteiro você fala com a mina tá mastigando. E o tempo inteiro fazendo careta. Você pensa, tá com dor de dente, filha? O que tá acontecendo? E ela queria trocar a tampa do iPhone dela. Aí do nada ela grita, essa é da original, é da falsa. Eu falei, é da original. Pensei, diferente dos seus peitos. Ela disse, acho bom mesmo, porque eu odeio coisa falsa. Mina, você tá de silicone, preenchimento labial, harmonização e lente no dente. Parece uma tartaruga marinha, de tanto plástico que tem dentro de você. Uma hora ela falou, é que eu odeio coisa vagabunda. Pensei, tadinha, né? Não deve ter espelho em casa. Tinha preconceito com patinete elétrico. Sabe aqueles jets, patinetezinho azul público? Toda vez que eu via alguém usando, eu pensava, lá o otário andando de patinete. E eu pensava assim, até o dia que eu tava atrasado. E assim, não sei se você concorda comigo, mas eu prefiro ser um otário do que um desempregado. Honestamente, é legal, ajuda bastante. Mas, quanto tempo vai levar até os moleques começar a dar grau de patinete? Toda vez que eu uso um patinete elétrico, eu me sinto fazendo uma reparação histórica. Porque eu me atravesso na frente de moto, corto as motos que estão paradas. Eu trato os motoqueiros do mesmo jeito que os motoqueiros tratam todo o resto do trânsito. Eu não tô nem aí. Ai, o sinal tá fechado. Nossa, que triste, né? Como é bom não ter uma placa e poder passar sem tomar uma multa. Os carros estão parados, né, gente? Nossa, que triste. Como é bom poder andar no meio da calçada. Inclusive, os caras foram genial nisso, em escolher um patinete. Que nenhum pedestre fala nada, por um motivo muito simples. Ninguém tem
tem medo de ser atropelado por um patinete. Se fosse uma bicicleta elétrica, as pessoas teriam medo. Agora, um patinete azul bebê, os caras até desviam de mim, mas não é por medo, é por nojo. Sei que pode parecer estranho falar isso, mas não parece que tem gente que nasceu pra ser mendigo? Que eles são muito parecidos. Deve ter algum sinal quando a criança é pequena que mostra que ela vai ser um mendigo no futuro. Sei lá, você dá um brinquedo pra ela, ela prefere a caixa, não sei. Isso aqui tem trejeito que só mendigo tem. É quase como se fosse um novo gênero. Tem homem, mulher, homem que finge ser mulher e mendigo. E todo mendigo tem o mesmo sotaque, que é aquele sotaque de eu bebi, fumei, chapei e agora tô com fome. Tem dinheiro pro pão de queijo? Engraçado que pra cachaça eles nunca perdem dinheiro, né? E tão sempre bêbados. O sotaque do mendigo é muito específico. Ele meio que fala com a voz torta. É como se um gringo tivesse tido um AVC e tivesse tentando falar português. Eu tenho dúvidas sobre mendigo. Se a rua é a casa do mendigo, toda briga que ele se mete é violência doméstica. Assim, eu não sou o tipo de pessoa que acha que mendigo tá na rua porque acha bom. Mas, de vez em quando eu tô indo trabalhar às 7 da manhã e eu passo por um mendigo deitadinho olhando pro céu, eu penso, que inveja. Queria eu ter uma caixa de papelão confortável assim. Você viu que acabou de passar o Halloween? Claro que você viu, né? Um monte de mina sem roupa. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. A mina se veste toda gostosa e daí me pergunta, eu pareço uma vampirinha que vai sugar todo o seu sangue? Falei, olha, não parece que é só o sangue que você vai sugar. As minas no Halloween querem ficar gostosa e usam o Halloween como desculpa. Por isso que pra mim é uma data confusa. Cheguei numa festa de Halloween e na hora eu pensei, nossa, não sabia que tava tendo uma convenção do OnlyFans aqui. As minas ficam revoltadas. Não, não é só porque eu tô vestida assim que você pode ficar com tesão. Sim, desculpa te avisar, tá bom? Mas meio que meu pinto não pensa. Ué, mas eu só tô vestida de Wandinha. Não, você não tá. Que eu assisti a série. Eu não vi em nenhum momento a Wandinha usar fio dental. Se a Wandinha usasse as roupas que você tá usando, ela não tava na Netflix, tá? Ela tava no Privacy. E pra mim é estranho, porque eu entendo que a mina quer se sentir gostosa e quer que as outras pessoas olhem pra ela e pensem, nossa, que gostosa. Só que pra chegar nisso, ela tá usando uma fantasia do Bob Esponja. Eu não sei o que fazer, porque daí chega um momento que eu tô olhando pra um Bob Esponja, mas eu tô pensando, nossa, mas eu comia. Vocês viram a Julia Bates surtando porque vazou supostamente um print dela falando pro ex dela que o atual não fazia ela chegar lá? Sabe quando você chega lá? Sabe quando você tá fazendo miojo e a mina finalmente tempera a massa? Exatamente! Caso você ainda não tenha entendido, eu tô falando de orgasmo. E vazou um suposto print dela falando, Márcio, ele não me faz coçar. Primeiro que isso é fanfic, tá bom? Porque mulher nem coça. Mulher nem tem piu-piu, vai coçar como? Quer dizer, tem mulher hoje em dia que tem piu-piu, né? Mas aí não foi Deus que criou. E daí depois disso, ela fez uma live surtando, falando que é a montagem, o print, e um monte de gente falando, nossa, ela tá acabando com a própria carreira. O que eu discordo, tá bom? Porque eu nem acho que ela tinha uma carreira, a não ser que seja de pó, né? Aí ela tem várias. Tô brincando, tá bom? Eu não sei se isso é verdade, tá? Mas assim, eu realmente não acho que ela tinha uma carreira. Ela só postava fotinho bonita e videozinho dançando. Assim, o quão carente de conteúdo você é, você chama isso de carreira. Assim, eu espero que ela melhore, tá bom? Mas eu também não entendo porque que o pessoal tá tão triste. Nossa, ela era famosa e gostosa e agora ela é gostosa e drogada. Meu sonho! O sonho da minha vida. Eu queria ser assim também. Eu tô tentando, inclusive. A menstruação é horrível pra mulher. Não, a menstruação é horrível pro homem. Esses dias de manhã minha amiga soltou um, não, é que um verdadeiro guerreiro não tem medo de sujar sua espada com sangue. Primeiro, eu sou atendente numa assistência de celular. Que guerreiro é esse que você tá vendo? Segundo, eu trabalho em escala 6x1. Não tá querendo que eu passe o meu único dia de folga depois aprendendo a como tirar sangue do meu colchão, né? Eu também não quero que tenha sangue no meu colchão. Não quero passar por isso, eu só quero meter. Eu não quero fazer parte de uma cena de crime. Eu quero ficar olhando pra minha cama depois e pensar, como que eu vou me livrar disso? Será que é assim que o Jeff Dahmer se sentia? Eu não quero passar por isso. E se a polícia entra na minha casa? Eu não sei porque que isso aconteceria, né? Afinal, eu sou branco e uso topete. O único motivo que um policial teria pra querer me bater é porque me confundiu com gay. Mas falando sério, e se a polícia entra na minha casa e vê a minha cama cheia de sangue? Então, senhora Loxia, foi encontrado sangue na sua cama. Como que o senhor explica isso? Então, senhor policial, é que o verdadeiro guerreiro
Quem gosta de futebol feminino, vamos ser sinceros, eu nunca iria num jogo de futebol feminino. Até porque eu ia me sentir sozinho, né? O único na arquibancada. Esse futebol feminino é um monte de mina querendo uma bola. A descrição do futebol feminino pode perfeitamente também ser usada no Privacy. Eu não tô criticando, mas é que depois de ter assistido 10 minutos de futebol feminino, o que foi difícil, porque primeiro, ninguém vai, e segundo, quem vai não quer mostrar que tá lá. É sim, eu fui o trouxa que vem aqui passar 90 minutos vendo mulher correndo. Assim, se eu quisesse ver mulher correndo, eu jogava uma barata dentro da minha casa. Mas depois de 10 minutos de futebol feminino, eu entendi o porquê que o tênis é considerado um esporte. Que perto do futebol feminino, até xadrez é um esporte legal. Mas por que não mistura então futebol feminino com futebol masculino? Por que será, né? Vamos misturar outras coisas também. Vamos colocar o Usain Bolt pra correr nas Paralimpíadas. Ai, mas é que você tá sendo machista. Eu não tô. Quando foi a última vez que você assistiu um jogo de futebol feminino? Juro pra você, futebol feminino tem tipo 7 espectadores. Esses 7, 5 não estão entendendo nada. 5 estão olhando pra TV e pensando, ué, Neymar virou trans? O que tá acontecendo? Querendo criar um anticoncepcional masculino pra você não correr o risco de engravidar nenhuma mulher. E assim, isso já existe, tá bom? Chama baixa estatura. Nada tira mais a chance de você ter um filho com uma mulher do que ter menos de 1,70. Assim, desculpa, tá? Mas eu não vou usar anticoncepcional. Tá me dando a solução de um problema que eu não tenho. Igual você tentar me vender uma garagem pra uma Ferrari. Eu nem tenho uma Ferrari. Ah, mas por que você não quer usar? Porque eu não engravido. Simples assim. É igual você tentar vender um condicionador de cabelo pra um careca. Eu não tenho esse problema. Ah, mas se ela engravidar, você vai querer abandonar, né? E o que tem? Eu posso abandonar, você pode abortar, a gente tá igual aqui. Não, você não pode abortar, porque abortar é crime. É, e abandonar também. A culpa não é minha se você é uma má criminosa. É que, logicamente, você usar o anticoncepcional é muito mais seguro. Desculpa te avisar. Mas tudo que você não tá fazendo quando você tá indo acasalar é pensar logicamente. Também não faz sentido lógico uma pessoa lamber o pé da outra, mas naquele momento faz todo o sentido do mundo. Então, né, me chama de havaiana, bota esse pé na minha cara. Por que todo crente acha que Deus é incompetente? Ai, você faz essas piadas agora. Quando você chegar no céu, você fala pra Deus que era só uma piada. Tá bom. Assim, Deus é Deus. Eu acho que ele sabe o que é senso de humor. Ele me deu um. E desculpa avisar, tá bom? Mas Deus é Deus. Diferente de você, ele tem interpretação de texto. Adoro o crente falando, não, você não pode usar roupa curta. Deus não gosta. A Eva se cobria no paraíso com uma folha. E olhe lá, ai, a sua roupa importa. Assim, você sabe que Deus não criou Adão com uma calça jeans, né? E hoje em dia tem o crente moderno, que é o cara que ele acha que ele é um templário. O cara tá numa cruzada e o maior inimigo dele é o Pablo Vittar. Os caras acham que Deus tem a mesma interpretação de sentimento deles. Se eu, José Augusto, que trabalho numa clínica veterinária, estou bravo, obviamente o Todo-Poderoso também tá bravo. Eu tenho que proteger Deus. É sempre o gordão de terno que fala isso. Assim, o que aconteceu com você, meu amigo? Você confundiu a hóstia com Cheetos? Como que você chegou nesse tamanho? Assim, desculpa o desabafo, tá? Mas eu não aguento mais mãe solteira reclamando. Por que quando o cara descobre que eu sou mãe solteira de 3, eles vão embora? Por que será, hein? Tem o cara de professor pra saber lidar com tanta criança assim? Tem umas minas no Tinder com uma quantidade de filho que nem faz sentido. Tipo, a mina tem 19 anos e escreve mãe de 9 anjinhos. Nem tem como, nem é possível. Você nasceu grávida já? O que aconteceu? Assim, a matemática não permite, a biologia não permite. Eu não sei que você esteja contando com os cachorros junto, tem alguma coisa muito errada aí. Eu sou mãe de 5 anjinhos. Tá achando que é Deus pra ter tanto anjo assim? Sim, o fato do cara não querer sair com você depois de descobrir que você é mãe solteira de 3, às vezes não é nem questão das crianças. Às vezes o problema é com você mesmo. Ela pensa, pô, 3 vezes e nenhuma delas a mina teve o autocontrole de falar, não, meu bem, termina nas costas. Mãe de 5 anjinhos. A mina tá achando que é a Eva pra tentar repovoar o mundo. Assim, só pra explicar também, não é nem que seja a culpa da mãe. Culpa de uma coisa chamada pensão socioafetiva. Eu não quero ter que pagar a pensão pro seu filho porque eu dei bom dia pra ele. Assim, graças à pensão socioafetiva, todo o cuidado que eu poderia ter com uma criança, todo o cuidado que eu poderia ter com o seu filho, acabou. Imagina, 18 anos eu ter que pagar pensão que eu tive cuidado com uma criança. O Nardone não teve cuidado nenhum. Teve uma pena menor. Eu acho que chega por hoje, tá bom?
Aquela treta do Ismael, sim, eu tô atrasado, eu sei. Eu não vou vir aqui falar, nossa, que absurdo o jeito que ele tratou as fãs dele. Longe de mim defender que você tenha que ser legal com seus fãs, tá bom? Com quem te segue. Longe de mim. Olha eu aqui. Todo mês eu tô mandando pelo menos um seguidor meu e tomando. Mas eu vou aproveitar isso pra vir aqui desabafar. Eu sempre achei incrível como toda treta que dá sobre piadinha ou algum comediante no mundinho da comédia, a maioria das vezes que dava essas tretas, o Ismael soltava um nossa, isso é errado, isso pode ofender alguém. Logo em seguida ele manda duas fãs dele a merda, mas que elas estavam na escola fazendo uma prova. Não, elas estavam se preparando para uma prova, tá bom? Intervalo existe, não sei se você sabe, mas eu sempre achei incrível o jeito que ele falava, não, essa coisa aqui não é uma piada, é uma coisa horrível, isso pode ofender. Ele ia lá e falava a mesma coisa, no mesmo tom de piada. É o bipolar da comédia. Eu não tô aqui pra condenar o cara, eu só tô desabafando, porque essa mesma situação que ele faz, um monte de streamer, youtuber, tiktok faz igualzinho, a mesma coisa. É só isso, tá bom? É só um desabafo, ok? Tchau! Eu tô com 7 gatos em casa. Não é que eu tô virando pai de pet, eu tô virando dono de ONG já. Porque a minha gata engravidou, eu não sei como, porque eu só tenho ela dentro de casa e ela nunca saiu pra rua. Não sei o que ela tá fazendo quando eu não tô em casa, mas assim, ela é uma gata preta. Nasceu um filhote preto, um preto e branco, um amarelo e 3 siamês. Ela tava fazendo suruba. Antes eu comprava 1 quilo de ração, durava uma semana. Agora, tá durando um dia e não tem nem porquê. Eles têm 3 meses, não era pra eles estar comendo tanto. Assim, quer comer tanto por quê? Tá tentando virar bodybuilder? Tanto que esses gatos estão comendo, daqui uns dias eu vou chegar em casa, meu gato virou uma onça. Eu vou montar em cima dele, vou pro trabalho. Vou economizar no Uber, vou ficar parecendo um He-Man. E o pior é que agora eles estão com pulga. Ah, mas é só você comprar o remédio. São 7 gatos. Sabe o valor de um comprimido? Eu fiz as contas, tá bom? E assim, chutando baixo, volta a ter dívida com o Nubank. Assim, você aí que é de Novo Hamburgo ou região do Rio Grande do Sul, caso você queira fazer uma adoção, né, sinta-se à vontade. Ou também, né, caso queira fazer um churrasco, não sei, não entendo de gaúcho. Não vou dizer nada, mas carnezinha de qualidade, né? Eu tô brincando, tá bom? É pra cuidar dos gatinhos. Eu tô tendo uma infestação de pulga em casa. E caso você não saiba como é, eu não queria estar vivo. Você não sabe como é acordar de manhã, uma segunda-feira, antes de ir pro trabalho, na hora que você pisa no chão, sobe 20 pulgas em cada tornozelo seu. Meu tornozelo virou uma rave pras pulgas. É open bar de sangue. Isso aconteceu porque eu sou incompetente. Eu tô com 7 gatos em casa, o que pra alguns é uma coisa ruim, né? Nossa, 7 gatos com pulga. Pra outros pode ser uma coisa positiva, né? Tipo, nossa, vai ter mais carne no churrasco no final do ano, né? Sim, tá horrível. Eu já tentei de tudo. Dei banho nos gatos, passei cotrina em casa, passei veneno em mim. Eu tô tomando banho com um shampoo antipulga nas pernas. Sim, você não sabe, tá bom? Como que é sair do banho com o mesmo cheiro de um pug. E o meu tornozelo, ele tá cheio de pontinho vermelho, porque as pulgas ficam mordendo. E desses dias, no meu trabalho, um cara viu e falou, nossa, tá com catapora? Eu falei, não, não tô. Assim, eu tô nessa há um mês. Teve um dia que eu tava tão cansado mentalmente que eu realmente pensei na hipótese de dava pra virar mendigo. Mas adivinha, não dá, sabe por quê? Porque todo dia eu tenho 7 chefes que quando eu chego em casa, eles ficam me olhando com, e aí, cadê meu Whiskas, hein? Agora eu tô aqui. Quer adotar um gato? Chocolate branco é o melhor chocolate que tem. Ah, é que chocolate branco é artificial. Muito diferente do seu pacote de bis ao leite que dá em árvore, né? Sabe como é que você descobre que uma pessoa não gosta de chocolate branco? Você não precisa perguntar, porque ela vai falar. Você abre um Galac e na hora, sai do esgoto, alguém pode falar. Sabia que chocolate branco não é chocolate? Sei... Posso me matar em paz? Parece aqueles cara maromba de 110 kg de músculo. Fala que não gosta de doce, não gosta de refri, que eu não gosto de coisa artificial, né? É, e a sua bomba tá sabendo disso? Os caras que vão começar uma dieta falam, não, eu vou comer chocolate amargo porque dele tem menos caloria. Sim, se você quer menos caloria, come uma maçã. Chocolate já tá ali pra matar a sua vontade de comer doce. Come um que você goste. Que chocolate branco, ele é artificial. O chocolate preto, ele tem cacau. Tem sim. Sucutang também tem 0,5% de fruta. Que beleza a natureza, né? Assim, eu nunca tive nada contra a maçonaria. Até porque tudo que eu conhecia dos caras era o símbolo, que era um compasso e um esquadro. Minha cabeça não era uma religião, era a associação de pedreiro do bairro. Mas tudo isso mudou quando eu fui ameaçado por um gordão maçônico. Eu falo gordão, é gordão mesmo. Era gigante, o cara não conseguia nem falar direito. Agora ameaçar tava
tava de boa. O cara, ele foi na loja que eu trabalho e ele queria comprar uma coisa. Só que ele não tinha dinheiro. Eu falei, né, então, assim, é que pra você levar, você teria que acertar primeiro. Acredita que ele não concordou com isso? Ele achou um absurdo. Tá gritando, olhando pra mim, apontando o dedo. Eu tenho dinheiro, tá bom? Só não tô com ele aqui. Então não me ajuda muito, né? Então tchau, né? Ele começou a me ameaçar. Você vai ver aqui, porque eu sou maçônico. Você vai morrer na minha mão e eu não vou fazer nada pra te ajudar. É uma coisa maravilhosa pra você escutar numa manhã, na segunda-feira. Foi uma semana incrível pra mim. Trabalhar no comércio é mágico, né? O cara ficou gritando isso por 7 minutos. E lembrando, tá? O cara era maçônico, mas o shape era de Buda. Ele parecia que ia infartar a qualquer momento. O cara gigante gritando na minha cara, se mexendo sem parar. Parecia uma bexiga com gás hélio tentando voar. E o legal é que depois dele soltar tudo isso, ele soltou: não que eu tenha algo contra você, não é isso. Não, claro que não é. Imagina se tivesse, né? Isso foi isso que aconteceu, né? Que coisa incrível. Assim, eu não senti medo, até porque eu acho impossível sentir medo de um gordo. Nossa, ele tá vindo atrás de mim, né? O que ele vai fazer? Ele vai correr? Não, não vai. Olha pra trás e tem uma coxinha rolando na minha direção. Nossa, que medo. Uau. Por que ainda existe táxi? Assim, você sabe que já existe Uber, né? O que foi? Você gosta de passar trabalho? Pra mim, táxi é igual um cara que não tem luz elétrica em casa falar: não, é que eu gosto de vela, sabe? Por quê? Não, é que carro é uma coisa muito moderninha, né? Eu vou de cavalo. Pode ser porque eu não saio de casa, mas eu achei que táxi tinha acabado em 2005. Pra mim, ver um táxi na rua é igual ver uma coisa antiga. Pedro Álvares Cabral. Táxi pra mim é igual MPB. Tinha que ter acabado em 2010. Por que táxi sobrevive em 2026? Porque não é Uber que você chama e ele vem na sua porta. Não é assim que funciona. Você tem que ir onde o táxi tá. Assim, se eu peço um Uber e ele para do outro lado da rua, eu já não vou. Quem dirá eu ter que ir num ponto de táxi? Você lembra da treta que deu quando apareceu os Uber? O taxista bravo. Não vão substituir a gente não. Os artistas hoje em dia falando: não. A IA não vai me substituir. Vai sim, tá bom? É muito mais prático. Imagina, hoje em dia eu ter que explicar pra um taxista o lugar que eu tenho que ir. Eu tenho que falar pra ele com palavras. Meu Deus do céu. Pra mim, o mundo é dos introvertidos. Toda vez que eu vejo um táxi na minha frente, eu fico triste, eu fico com pena. Igual você vê aquelas velhas de 60 anos que ainda acha que é gostosa. Chega! Já passou, já pode descansar. Por que mulher tem a necessidade de falar que é uma boa pessoa? Esses dias apareceu pra mim uma mulher falando que nenhum homem se apaixonaria pela Bela, de A Bela e a Fera, se a Bela fosse o monstro. Deixa eu te contar uma coisa. A Bela também nunca se apaixonaria pelo Fera se ele não fosse rico. Ele mantém a Bela em cárcere privado. Sabe por que é fofo? Porque é uma mansão. Vai eu fazer isso com a minha casa, que parece um porão gigante. Se ele não tivesse dinheiro, muita coisa mudaria. Uma coisa é ela encontrar um monstro gigante em uma mansão. Agora, e se fosse um beco, hein? Ué, tá correndo por quê? Vê a beleza interior dele agora! É que não é sobre dinheiro, é sobre cuidado. Ele deu uma biblioteca inteira pra ela. Sabe por quê? Porque ele era rico! Quero ver ela ficar apaixonada se fosse eu, dando pão de queijo e guaranaquate pra ela. Então, a gente assumir que a gente trata as pessoas de jeito diferente. Quem que você pararia pra ajudar? Um cara numa Porsche ou 2 caras numa moto? É porque o filme mostra pra gente a dificuldade de uma pessoa feia de encontrar um amor verdadeiro. É, assim fica fácil também, né? Deixou o cara feio, mas com mansão. Difícil tá pra mim, que tô quase sendo despejado, não tenho dinheiro, e se uma mina me beijar, eu continuo feio igual. Quando foi que todo mundo começou a virar autista? Autismo é uma coisa que bolaram recentemente. É igual direito feminino. Antigamente não tinha essa frase: o meu filho faz parte do espectro autista. Isso tinha outro nome. Gay. Tô falando que tá certo também, tô falando que chamavam de outro nome. Mas é que agora parece que tá virando um fã-clube. O cara não quer mais só ser autista, ele quer diagnosticar você como autista também. Assim, eu não tô reclamando disso. Queria eu ter assento preferencial. Eu só tô falando disso porque recentemente teve gente falando que eu sou autista. Isso é insuportável, porque agora qualquer coisa que eu faça é porque eu sou autista. Eu adoro ficar falando. Daí minha amiga disse: é porque você é autista. Não, às vezes eu sou chato mesmo. Por exemplo, eu sempre me meto na conversa dos outros. Isso é porque você faz parte do espectro. Me chama de insuportável logo. Não, Aloxia, mas é porque no espectro autista me chama de intrometido. Não, você é autista porque a gente sempre tá falando com você e você se perde no assunto. Não é porque eu sou autista, é porque eu sou maconheiro. A parte minha até queria ser autista. Tem um hiperfoco numa coisa aleatória: dinossauro, história, ônibus. Até tem um hiperfoco, né? Mas é uma coisa mais comum. Peitos. Você duvida? Você acha que eu tô mentindo? Você acha que não é uma condição médica? Eu coloco um decote e conversa comigo. Você vai ver, eu não consigo focar.
A gente tem que começar a diferenciar tragédia de burrice. Tem coisa que não dá pra ser chamada de tragédia. Tava andando na rua, passou um carro e atropelou, tragédia. Ou não, né? Depende do modelo do carro. Freio do Kwid é ruim, não tinha o que fazer. É burrice do motorista, né? Comprasse um carro bom. Agora o Titanic, pô, vou tirar umas férias num navio, bate um iceberg, morre. Tragédia. Tragédia chique, mas tragédia. Agora 100 anos depois, você é um bilionário e pensa, acho que eu vou ver o Titanic. Entra num submarino que parece uma lata de pêssego em calda, burrice! Eu não tô falando que a culpa é da pessoa. Eu tô falando que é igual você jogar no tigrinho. Era pra você desconfiar. Ou teve recentemente, eu quero escalar um vulcão. Pra quê? Você sabe quantos antepassados seus fugiram disso? E eles já sabiam que era perigoso. Mas não, você quis se divertir, né? Igual a sua família inteira falar que o seu vizinho é um criminoso condenado. Um dia qualquer o seu vizinho falar, oi, eu tenho um presente pra você. Entra aqui na minha sala. Você, em vez de fugir disso também, você pensa, nossa, que aventura, você é burro. Mas foi escalar um vulcão porque queria se aventurar. Sobe uma árvore, tá ótimo já. Uma aventura, sai com um homem casado, não sei, entendeu? Por que o vulcão? Vocês viram que o rei das mitadas tá sendo processado em 70 mil reais porque ele fez uma mitada falando que um bebê é feio? Esse ramo de fazer gracinha tá ficando perigoso. Lembra da época que a gente falava que todo bebê nascia com cara de joelho? Essa época, né? Ontem. Agora, se eu falar que um bebê tem cara de joelho, meu Deus. Se eu fizer piada de calvo pra um bebê careca, eu perco a minha casa. Isso mostra muito bem até onde vai a autoestima de uma mãe. Eu tô falando sobre qualquer mãe no mundo. Ela pode ter o filho mais feio que já existiu. O bichinho parece um goblin, parece um elfo doméstico do Harry Potter. Ela olha e fala, meu príncipe. Príncipe? E a senhora, isso daí é o sapo. O cara tem sorte mesmo, né? Terceira Guerra Mundial quase rolando. O cara sendo processado porque olhou pra um bebê e fez haha. Assim, eu não vou negar que eu já vi bebê feio. E eu já ri deles. E aí dessas mães, se vierem me processar, vou estar no tribunal, Aloxan, você cometeu um crime. Não. Criminosa aqui é ela. Olha o que ela pariu. Olha o crime dela ali no colo. E agora a mulher entrou com mais um processo de 200 mil. Olha isso. A criança, ela não tem CPF, mas ela vai ter 200 mil reais no banco. Vira tão fácil, né? O cara é o novo Rafinha Bastos. Piada é só pra quem entende, tá bom? Desculpa. Eu tô sendo CLT há 9 meses e eu percebi que CLT tem que ganhar um aumento, porque os caras tem que ser criativo. O cara que ele criou o termo cagada remunerada, esse cara merece um bônus. Conheci um cara que ele ficava todo dia 20 minutos no banheiro, horário de trabalho, e um dia eu fui fazer piada, né? Falei intestino solto. Ele disse, mano, pior que não, eu não consigo nem ir no banheiro fora de casa. Isso daí é só costume. Olha isso! Genial! O cara que criou o argumento salário mínimo, esforço mínimo, esse cara era pra ser advogado. Os caras, eles têm 1 hora de almoço e eles se atrasam, volta 1h30, daí você pergunta, opa, você atrasou, né? Ele fala, não, mas você não tem 1 hora de almoço, você voltou 1h30. Ele fala, exatamente, almocei na minha 1 hora de almoço, o resto eu fiquei dormindo. É diferente. Como que eu respondo isso? Ele tá certo. Ela tá 1 ano na empresa sem ter carteira assinada. E você vai falar, ô mano, você fez daqui errado, você vai ser demitido. Ele fala, nem contratado eu tô. E como que eu respondo isso? Não tem como. Meu sonho é chegar no nível dos caras que consegue dormir em pé enquanto finge que tá trabalhando. Isso sim que é um sonho. Esquece Power Ranger. Esse cara é meu herói. Por favor, tirem os celulares de donos de empresa. Eu não aguento mais ver vídeo deles falando que estão sofrendo. É que o dono, ele não tem escala. Ele trabalha 24 horas por dia. É complicado. Não fecha a empresa e assina a carteira, tá resolvido. Eu, como dono de empresa, eu sempre tenho que ficar no celular pra ter certeza que as coisas estão funcionando. Sim, não é que você é dono de empresa, é que você é burro mesmo. Sim, não é que você é dono de empresa, é que você é burro. Não é que você tá ocupado, não. É que você não sabe contratar funcionário. Bill Gates não posta Reels reclamando disso. Nossa, tá uma confusão aqui na empresa, né? É que os vídeos, gente, eu faço pro marketing. É marketing negativo, né? Elas foram marketing pro concorrente, pelo amor de Deus. Se eu preciso de uma coisa da sua empresa e eu vejo um vídeo desse, eu não vou mandar mensagem pra empresa, vou mandar pra você, é você que tá resolvendo. É inacreditável, os caras não vivem na mesma realidade. Os caras se orgulham de postar vídeo falando, eu trabalho todo dia. Você não é empresário. Você é funcionário premium. É só isso que você é, funcionário sem direito, ponto final. Já usei muitas drogas na minha vida.
Nunca uma injetável. Porque eu sou uma boa pessoa? Não, porque eu tenho medo de agulha. Agora, não tem motivo pra eu ter medo de cocaína, vou ter medo de um pó branco, vou ter medo de talco. Não posso ver farinha que me dá trauma. Claro que não. Pra você entender o tanto de medo que eu tenho de agulha, tem um caroço no meu pescoço. 3 anos atrás, o médico falou que podia ser câncer. Mas pra ter certeza, teria que fazer um exame de sangue. Falei, botar uma agulha no meu braço? Ele falou, sim. Falei, não. De boa, entendeu? Eu já vivi demais com 20 anos, pra quê? Assim, você entendeu que se me oferecesse a cura do câncer, mas tivesse numa seringa, eu ia falar, não precisa, vou esperar lançar o comprimido. Eu lembro, inclusive, de uma vez que eu falei que eu não tomava vacina, e as pessoas me olharam como se eu estivesse no meio de uma teoria da conspiração. Eu senti no olhar do cara, eu e um terraplanista tava igual pra ele. Calma, tá bom? Pode mais ter medo agora. Agora a fobia virou errado. Isso daí é capacitismo, tá bom? Eu odeio tanto a agulha e vacina que o meu herói de infância era o Zé Gotinha. Pelo menos até o dia que eu era criança e ele me traiu. Era um dia que era pra eu tomar remédio, né? Ele me pegou pela mãozinha e foi me levando. Pensei, vou tomar uma gotinha, né? E tiraram minhas calças, me seguraram numa cadeira e enfiaram uma agulha na minha bunda. Mas aí hoje em dia, se eu falo que eu não gosto muito de vacina, eu tô errado. Então tá bom, então. Vocês perceberam que com o tempo maconheiro tá acabando? Não que um dia vá deixar de existir maconheiro. Infelizmente, maconheiro vai existir pra sempre. O mundo sempre vai ter um cara pra ver uma planta e pensar, e se eu tocar fogo nela e respirar fumaça? Os caras falam, não, eu adoro a brisa que dá. Isso é o seu corpo morrendo, que não era pra você, tá respirando fumaça. É igual as minas que gostam de ser enforcada. Nossa, eu adoro a brisa que dá. A brisa é falta de sangue no cérebro. A brisa é o seu corpo falando, ou você para, ou eu paro. Assim, cada vez mais eu vejo as pessoas largando a maconha. Mas boa, né? Parece que eu tô numa clínica de reabilitação. Não tô, tá bom? Eu larguei faz tempo. Cada vez mais as pessoas estão indo pro outro lado. Até porque tem muita coisa nova, né? LSD, vape, tem TikTok. É a pior coisa do mundo. Assim, também vamos ser sinceros, o vape é muito melhor. Falando como sociedade, porque primeiro, vape dá água no pulmão. Então, em 2 anos, o cara já não tá mais usando vape. Até porque, né? Não tem vape na cova. 2, entre o cheirão de uma planta queimada, um cheirinho de uva, é muito melhor o cheirinho de uva. Ainda mais que adolescente não gosta de tomar banho. Por que todo velho é carente? Velho adora atendimento ao público. Ele adora entrar numa loja e falar um monte de coisa que ninguém se importa. E assim ele se sente ouvido. E como eu tô trabalhando, ele sabe que eu não posso mandar ele a merda. Então ele aproveita essa situação pra desabafar contra a minha vontade. Isso daqui é quase um abuso. Eu tô ouvindo tanto desabafo de velho que eu tô me sentindo uma garota de programa. O que mais me incomoda é que os velhos querem falar, mas eles não sabem mais falar. Parece que com o tempo ele desaprendeu a falar. Ele vai falar com você e ele não fala, ele suspira. Daí quando finalmente ele consegue falar alguma coisa, eu fico revoltado. Entrou um velho com 2 muletas, não conseguia firmar a perna no chão, ele não conseguia falar uma palavra que tinha conexão com a outra. Do nada ele me solta, eu acho que eu tô ruim da garganta. Você tá ruim de tudo, velho. Assim, longe de mim umas coisas dessas, mas parece que o universo tá escutando minha revolta. Os últimos 2 velhos que eu atendi, eles caíram da escada. Que é um equilíbrio curioso, porque as últimas 3 velhas que eu atendi, ou ficaram me elogiando, ou ficaram me chamando de meu amor, ou ficaram me abraçando. É isso, né? Com as velhas eu fico, com os velhos me livro. Eu sempre adorei uma milf. A vida é boa.